Hoje vamos seguir, parei com os irmãos domingo passado na pregação sobre caminhando em Cristo, aperfeiçoando a confiança através da oração. Domingo passado eu li com os irmãos 1 João capítulo 5, 14 e 15, o 14 que diz: esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa, segundo sua vontade, ele nos ouve. Hoje quero ler com os irmãos Salmo 25, onde fala sobre intimidade com Deus, através da oração. Davi era um servo de Deus fiel, que teve intimidade com Deus. Ele entrou no local secreto da adoração, da comunhão. Ele foi muito abençoado, porque ele era um homem que orava constantemente. A gente vê isso nos Salmos, a gente vê isso no livro de Crônicas, no livro de Samuel. Quantas experiências maravilhosas ele alcançou. Salmo 25 é um salmo de Davi, onde ele fez oração pedindo livramento e perdão ao Senhor. Vou ler o versículo 12, 13 e 14. Diz assim: quem é o homem que teme o Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele viverá em prosperidade e sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para os que o temem, e ele lhes dá a conhecer a sua aliança. O segredo do Senhor. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Vejam aqui como nós, caminhando em Cristo, aperfeiçoamos a confiança, orando, através da oração. Lembrando que o nosso foco, o nosso alvo, o nosso objetivo, como crentes, é praticar e exercitar a palavra de Deus. Como disse Paulo a Timóteo em 1 Timóteo 4, 7, exercita-te na piedade. Então é isso que nós estamos fazendo, cada vez buscando aprimorar isso, cada dia nos dedicarmos nisso, porque o apóstolo Paulo fala que neste exercício há grande proveito, há grandes bênçãos, há grandes benefícios, e é o exercitar-se na piedade. Então o que nós fazemos? Cremos em Cristo, acreditamos em Cristo, nós estamos fazendo a confissão aqui no templo, lá fora, diante daquelas pessoas que nos conhecem. Nós estamos fazendo a decisão certa, amando o Senhor acima de tudo e de todos, e isso é fazer o bem. Estamos procurando também obedecer fielmente ao Senhor. Talvez aqui a parte mais que nos exige esforço, dedicação, porque isso mexe com o nosso tempo, isso mexe com as nossas vontades, nossos desejos, nossas emoções. Obedecer, fazer a vontade do Senhor. Então estamos procurando entregar o controle da nossa vida àquele que nos ama, como diz lá em Apocalipse capítulo 1, verso 5, ele nos ama e através do seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então vimos no primeiro ponto dessa série de mensagens que nós aquecemos o amor buscando a comunhão com outros cristãos. Depois que nós priorizamos a direção certa nesse caminhar com Cristo, lendo a Bíblia, meditando, examinando, estudando diariamente a palavra de Deus. E agora estamos no terceiro ponto, nos comunicando com Deus através da oração. Então estamos querendo dar esse passo a passo espiritual, buscando sempre a presença do Senhor, buscando ser como a igreja em Atos, que era uma igreja onde homens e mulheres eram homens e mulheres de oração. E vimos que a oração é um privilégio que o crente tem, é um dever também, é um mandamento, mas acima de tudo, é um relacionamento que temos com Deus, e quando nós oramos, Deus vem e intervém em nossas vidas, e Ele põe ordem no que está precisando de ordem, alguma coisa que está errada, e Ele põe ordem tanto no interior como no nosso exterior. Então nós lemos e aprendemos que Deus nunca deixou de atender uma oração. Até aquela mulher cananeia de Mateus 15, Deus ouviu a sua oração. Hoje prossigamos nesse assunto, porque Deus, como Pai amoroso e eterno, Ele tem um grande prazer de que nós nos dediquemos neste exercício de piedade que é a oração.
Eu gosto de me exercitar fisicamente. Paulo, quando fala a Timóteo lá, exercita-te na piedade, ele fala assim, olha, o exercício corporal para pouco aproveita. Isso naqueles dias, né? Tudo era manual, não tinha motores, né? Andava-se a pé, tirar uma água do poço era puxar numa corda, não tinha torneira para você abrir e cair na pia, tudo era manual. Então você naturalmente fazia exercício corporal o dia inteiro. No nosso mundo sedentário, moderno não, é tudo no automático, tudo na ponta de um botão. Aqueles que têm casas automatizadas, não precisam nem virar mais chave para abrir porta. Então, precisamos, como dizem os médicos hoje em dia, nos mexer, nos exercitar fisicamente, porque havendo muitas doenças por causa do sedentarismo. Mas quando no contexto de Paulo, ele fala, o exercício corporal pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tanto para esta vida como para a vida eterna. Então esse exercício que nós queremos, né, cada dia melhorar, aprimorar. Hoje de manhã, irmão Kelvis, na devocional, ele nos dirigiu na devocional pela manhã. Ele é Gideão, então ele está fazendo a visita nas igrejas hoje com a equipe. Ele nos trouxe uma meditação e um hino. O hino foi o hino 366, que fala em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados, Senhor. O hino que nós cantamos com muito prazer. E ele trouxe a meditação em João 13, 34, 35, onde fala sobre o amor. E em parte da sua devocional falava que a oração demonstração de amor. Gostei de ouvir, especialmente quando ele falou assim, estou orando para ser um homem pleno. É o que estava pregando no domingo passado, nós precisamos de homens assim na igreja, precisamos de mulheres assim que orem, não só pelos outros, mas orem por si. Eu quero ser um homem pleno, eu quero ser uma mulher plena, eu quero ser um servo de Deus, e isso é muito bom, isso é maravilhoso. A igreja precisa de crentes assim, porque a oração é uma luta espiritual. Ninguém entra nessa luta sem um desejo bom, sem uma vontade de se alimentar incessantemente na sua experiência com Deus, na experiência no temor do Senhor. Nós lemos em Atos 2:43 que havia temor em toda a alma, em toda aquela igreja de Atos, naqueles homens, aquelas mulheres já estavam em multidão, já estavam em milhares. E eles estavam perseverando nas orações, e o verso 43 do capítulo 2 fala, havia em toda a alma temor. Então uma igreja que tem temor de Deus, uma igreja que ora com fervor, e ela alcança a bênção do Senhor. No manancial deste mês, de 16 de julho, escrito pela irmã Juliana Gonçalves, quando ela comenta sobre esse versículo de Atos 2, ela diz assim, tudo era possível, porque em cada alma havia temor, mais uma atitude que depende de mim e de você. O temor depende só de mim e de você. Ela fala, nenhuma comunhão se sustenta se não tivermos em nosso íntimo o temor ao Senhor. Então a igreja se sustentou em meio, inclusive, à perseguição, porque havia temor no coração. Eles oravam, e eles recebiam do Senhor a virtude para produzir os frutos de fé, de comunhão e amor, e testemunhar aquele mundo perdido. Por isso a oração é importante. A oração do crente é também uma busca incessante para sustentar a comunhão entre os irmãos. Por isso eu valorizo muito o culto de oração. Temos irmãos aqui que valorizam, têm tempo, têm oportunidade, e vêm aqui, e aqui sustentamos a comunhão como irmãos, através da oração intercessória, ou como fazemos também agora no domingo à noite, quando nós oramos intercessoriamente. A oração do crente, quando é assim, intercessoriamente, ela é uma doação de amor. Ele não está orando mais por si, naquele momento está orando por alguém, ele está doando amor, ele está doando o seu tempo, porque ele entra num tempo de oração por alguém, não é por ele, nem pela sua família, e ele está em sua liberalidade, fazendo súplicas pelo seu próximo, por alguém que está necessitado. Quantas pessoas, em nossas reuniões de quarta-feira, que é um período maior que nós temos para orar, para ouvir os pedidos, para anotar os pedidos, para levar a Deus, mas quantas pessoas, né, que não são de nosso círculo de amizade, mas são dos nossos irmãos, de algum outro irmão, e de colegas, de trabalho,
E passageiros, como o irmão Zé Fernando muitas vezes traz aqui, pedido de oração de um passageiro que passou pelo táxi. E nós oramos. E doamos amor, doamos o nosso tempo, nossa solidariedade para interceder por aquela pessoa. Quantas respostas alcançamos, fruto deste amor, dessa fé, e isso tem sido um testemunho. Então, assim era a igreja em Atos, havia um temor em cada alma, e eles perseveravam unânimes em oração. Então, compreendendo isso, irmãos, que a oração nos faz entrar em um relacionamento pessoal íntimo com Deus, como Davi, ele tinha esse seu momento de intimidade, de relacionamento pessoal com Deus. Vamos avançar. Assim, olhando para o passado, antes de Davi, Abraão, que foi um homem que teve relacionamento íntimo com Deus, relacionamento pessoal, ao ponto de Tiago escrever no capítulo 2 da sua carta, no versículo 23, que Abraão era amigo de Deus. A oração nos faz nos sentir próximos de Deus, e Deus ser o nosso amigo, e nós sermos amigos de Deus como Abraão. Isso é um privilégio, por isso a oração é um privilégio. Neste Salmo 25 de Davi, ele está falando: Deus meu, não me frustre, que eu não me frustre. Havia muitas coisas na sua vida que podiam trazer frustração, fazê-lo desanimar. Quantas vezes nós estamos também na vida, na nossa lida, seja na família, seja nos trabalhos, nos negócios, e vem coisas daqui, dali, acolá, inimigos que tentam nos desanimar, nos frustrar. Mas quando nós oramos, Deus nos reveste de graça e poder, e podemos dizer como Davi, que eu não me frustre. E vamos terminar o salmo dizendo: o Senhor tem ouvido a oração, e o Senhor tem me feito triunfar sobre tudo isso. Nesse salmo também, no verso 4, ele fala: ó Senhor, faz-me saber os teus caminhos, ensina-me tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, verso 5. Então é um salmo de intimidade que Davi desenvolve, e ao ponto de, quando chega no versículo 14, dizer o conselho do Senhor, algumas versões traduzem o segredo do Senhor, ou outras traduzem a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes dá conhecer a sua aliança, os seus segredos. Então isso é um privilégio que nós temos, poucos têm nesse mundo. Muita gente acha que está orando e está rezando. Há muitas pessoas que pensam que estão orando e estão, como disse Jesus, orando consigo mesmo, não estão orando em intimidade com Deus, não estão entrando na presença de Deus, nunca irão entender, não irão conhecer o segredo, a intimidade com o seu Deus, não irão conhecer a comunhão, não irão entender os pensamentos do Senhor, os desejos, anseios do Senhor. Como disse Isaías, são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus pensamentos são mais altos. Para nós chegarmos a entender isso, temos que entrar na comunhão com o Senhor, num santo temor, que é a condição para que tenhamos as bênçãos e receber a diretriz, a orientação do Senhor. Então, segredo, intimidade, santo temor, são para poucos, irmãos, pode ter certeza. Você vê essas igrejas cheias de pessoas, milhares de pessoas, sabe, há muitas igrejas que estão cheias de pessoas com corações vazios lá dentro. Não é a quantidade, Deus olha para, como disse aquela mulher samaritana, Deus olha para o coração, está procurando adoradores que adorem verdadeiramente, em espírito e em oração. Esses que oram em espírito e oração são os que estão fazendo isso, entrar em intimidade com o Senhor. Então, compreendendo isso, que a oração nos faz entrar em um relacionamento pessoal, íntimo com Deus, vamos perceber que isso é fator fundamental na vida da igreja. Homens e mulheres que oram, que têm intimidade com Deus, é um fator fundamental na experiência espiritual dos crentes. E isso a igreja de Atos nos lembra, e ela é exemplo, inspiração, boa inspiração para nós, de comunhão, de oração, de atuação sobre a direção do Espírito Santo. Então, para você que quer melhorar a sua comunhão com Deus, o seu momento de oração, sua intimidade com Deus, ser um homem, uma mulher de oração, o que é preciso ser? O que precisa primeiro querer ser?
querer ser um homem de oração ou uma mulher de oração. Ninguém vai avançar se não quiser ser um homem de oração ou uma mulher de oração. Nós devemos pensar nisso. Se temos de fato desejo de ter intimidade com Deus, de crescer na vida de oração, com fidelidade, vencer os desafios da vida cristã, que não são poucos, né? E cada degrau que a gente sobe nesse crescimento é um nível de dificuldade que vamos enfrentar que não conhecíamos antes. Então, são desafios, segundo a palavra de Deus, que nós podemos superá-los todos através da oração e comunhão com Deus. Então, aprender a orar corretamente, aprender a orar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é orar conforme a palavra de Deus, e assim como disse do ano passado a palavra de Deus, né? Então, se nós oramos segundo a sua vontade, Ele nos atende. E vamos ver os milagres acontecerem. Então, vamos crescer na nossa vida de oração, colocando em prática algumas coisas importantes. Primeiro, tendo um lugar de orar. Se você ainda não tem, procure determinar um lugar de oração. Certo? Ter um lugar de oração. Seu, pessoal. Nós estamos falando sobre o eu com Deus. Não é a oração do culto doméstico, não é a oração da família reunida. Esse é o momento do a sós com Deus. Tem um lugar especial, alguns chamam isso de quarto de guerra, às vezes eu chamo quarto de guerra. E em tempo de guerra nós temos que ter um quarto de guerra, um quarto de oração. Eu creio que nós estamos numa guerra e cada vez o mundo está ficando mais atiçado contra os cristãos, cada vez mais focado em destruir os valores cristãos, em prejudicar os cristãos no mundo. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo no mundo hoje. É uma minoria que consegue fazer todo um alvoroço, mas nós, através da oração, no quarto de guerra, quarto de oração, mantemos uma comunhão com Deus inabalável. E você se conecta com Deus em comunhão íntima, e sem distração. Por que ter esse momento, um local só para isso, só para orar? Para não ter distração. Não ter distração. George Miller, que eu citei outro dia na mensagem, foi aquele grande evangelista, fundador de orfanatos na Inglaterra. Ele tinha uma vida de fé e confiança em Deus excepcional. E o exemplo de confiança que ele tinha em Deus é muito impressionante. Diz as histórias a respeito dele, que em certa ocasião, George Miller estava orando em seu quarto. Veja ter o seu local determinado para orar, onde você está a sós com Deus. E então ele estava em seu quarto orando, e a sua fama de homem de Deus, de um homem de oração, já tinha tomado toda a Inglaterra. Todos conheciam, já era notável o testemunho dele de ser um homem de oração. E a rainha da Inglaterra foi à sua casa, querendo falar com ele. A rainha da Inglaterra. Ele era tão importante, já tão conhecido, não só por causa os vários internatos, orfanatos que ele criou e sustentava, e os milagres que Deus estava realizando através daqueles orfanatos. E a rainha, alguma coisa queria falar com ele, talvez que ele orasse com ela, desse uma orientação, um conselho. Chegou à sua casa, lá na sala, e a empregada foi chamar George Miller e disse: Sr. Miller, a rainha está na sala querendo lhe falar. Miller, em seu quarto, respondeu: diga à senhora, a rainha, que agora não posso, pois estou falando com o Rei dos Reis e não poderei atendê-la. O que você teria feito se você estivesse no seu quarto de oração e o prefeito fosse na sua casa? Ou governador, ou quem sabe se alguém vai chegar na vida, um dia o presidente vai na sua casa, e você está lá no seu quarto de oração, você iria interromper a oração, para dar atenção àquele que não é o primeiro, aquele que não é o Rei dos Reis, aquele que não é o Senhor do Senhor? Eu fiquei pensando sobre isso. Às vezes nós estamos orando, toca o telefone, e a sensação que dá, tem que saber quem é. Estava conversando com a Cidinha sobre isso, estava lembrando o tempo que ela estava doente,
e naquele tempo era o telefone com fio, né? Não tem o celular. Estavam orando, e as pessoas tinham reunião de oração na casa por causa da enfermidade, orando, apoiando em oração, e o telefone tocando sem parar, aquele telefone, ela fala, e aí eu levantei para desligar, mas eu senti mal só de levantar e ir lá mexer com o telefone. Sabe, como é que é a nossa comunhão com Deus? Alguma coisa vai nos distrair? Alguma coisa tem nos distraído? Se nós estamos falando com Deus, alguém vai ser mais importante do que continuar falando com Deus? É preciso a gente pensar sobre intimidade nesse nível, de que nada e ninguém pode nos impedir de manter comunhão com aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é mais importante do que qualquer telefone, do que qualquer pessoa que vem naquele momento, aquele é o momento determinado de oração. Por isso é melhor escolher um tempo de madrugada, como eu procuro fazer. Ninguém vai distrair a gente, está todo mundo dormindo. Né? Mas ter um tempo de tal comunhão com Deus, que nada venha distrair. Essa história de George Miller ilustra como era profunda a sua comunhão com Deus e a sua confiança na oração. Ele registrou mais de 50 mil orações respondidas, lembra? E nenhuma sem resposta. Quantas orações nós temos contado que Deus já ouviu e Deus já respondeu? Ah, meus irmãos, nós precisamos desenvolver a confiança em Deus, na comunhão e na oração, ao ponto de, como George Miller teve uma comunhão, podemos dizer, invejável com Cristo. De vez em quando eu estou fazendo alguma coisa em casa, a gente fala um para o outro, ou Cidinha fala, eu falo, eu estou com inveja, vou fazer também. É uma coisa boa, uma coisa que a gente quer um para o outro, né? Então, a vida de oração de George Miller é uma coisa que a gente pode invejar. Eu quero ser assim também. Eu quero chegar a esse nível também de oração e provar o poder da oração com fé. Então, essa primeira coisa, determine um lugar para orar. Tenha o seu lugar de oração. Segundo, discipline-se. Inicie o seu período de oração, continue o seu período de oração, se possível aumentando passo a passo o seu tempo, a sua comunhão, a sua confiança, sua satisfação, consciente de que o importante não é o tempo, não é por muito falar, como disse Jesus, mas é pela sinceridade do coração. Terceiro, ore sem desanimar. Eu sei que às vezes desanima a gente. Às vezes a gente está pedindo uma coisa e a coisa não vem no nosso tempo. Lembra que é no tempo de Deus, algumas coisas só vão acontecer no tempo de Deus. Então nunca desanime, continue orando, sem perder a intensidade, sem perder o vigor, continue intercedendo. A oração é influente, a oração faz com que nós estejamos em paz. Ou estamos pedindo algo por nós, alguém em nosso círculo de amizade. Lembre-se que orando tudo é possível. E quarto lugar, seja submisso a Deus. A oração nos leva a fazer a vontade de Deus. A oração não é uma obrigação que nós temos, é uma coisa espontânea no nosso coração, é porque nós desejamos estar em comunhão com Deus, desejamos ter uma comunhão sincera. Então, para crescer na vida de oração, nós devemos ser submissos a Deus. E última coisa, conserve concentração. Conserve-se no foco, nos motivos da sua oração, considerando os malefícios do pecado. Sempre que um pecado quiser ameaçar a sua oração, a sua comunhão com Deus, tire isso da sua vida, para que você continue orando e tendo a sua fé concentrada em Deus, e nada deste mundo irá desviar você. Ser um homem de oração, uma mulher de oração, ter um foco que muitos procuram, nem todos alcançam, que é uma ação recompensadora da parte de Deus. Jesus falou assim, entra no teu quarto, ora em secreto, que teu pai que te vê em secreto te recompensará. A ação recompensadora vem de Deus. Então você vai experimentar isso, o poder está em Deus. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos concede. Vamos fazer assim, orar e aperfeiçoar a nossa confiança em nosso Deus, cada dia mais e mais. Amém, meus irmãos?
A oração do crente é uma ação espiritual para alcançar a bênção do Senhor. É uma luta espiritual para alimentar incessantemente a nossa experiência no temor do Senhor. É também uma busca incessante para sustentar a comunhão nossa como irmãos, orando juntos também em nossos momentos de oração. A oração é uma doação de amor, onde doamos nosso tempo, nossa liberalidade para fazer súplicas também pelos nossos queridos, pelas pessoas que nos pedem oração. Vamos continuar entrando neste relacionamento pessoal com Deus, íntimo, porque isso é fator fundamental na vida da igreja, na vida da experiência espiritual de cada um de nós. A igreja em Atos era uma igreja que orava sem cessar. Vamos também deixar esse legado, levar esse legado para muitas pessoas. Somos uma igreja que ora. Oramos por todos que pedem e oramos com fé. Queremos que também essas pessoas que pedem oração tenham a recompensa do Senhor também, venham ter a experiência maravilhosa da confiança em Deus. Que Deus assim nos abençoe, que tenhamos essa boa confiança e paz, orando em intimidade com Deus. Amém. Falando em oração intercessória, vamos orar. Vamos levar a Deus as nossas vidas, nossas famílias. Se alguém quer participar da oração intercessória, tem uma necessidade pessoal lá na sua família, entre os parentes, no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa, quiser vir à frente, coloque diante de Deus o seu pedido. Vamos orar pela saúde do irmão José Fernandes. Alguma coisa está afetando a sua visão, para que Deus seja abençoando. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia. Desde pela manhã estamos buscando e estamos cultuando ao Senhor. E em espírito, em verdade, ó Pai. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que o nosso desejo sincero é viver uma vida segundo a Tua vontade. Porque queremos, ó Pai, quando oramos, alcançar o que nós pedimos, porque oramos segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Temos experimentado, ó Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor é um Pai amoroso, e o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor tem sido tão generoso, tão maravilhoso, que não tem nos tratado segundo o nosso merecimento. Nós não merecemos tanta graça, tanta maravilha, e que o Senhor tem operado em nossa vida, desde a salvação, perdão dos nossos pecados, desde a experiência da vida cristã, desde a proteção que o Senhor concede a cada um de nós, o sustento com o pão de cada dia, a proteção dos perigos, de todo o mal. E como o Senhor tem sido maravilhoso em guardar, ó Deus, os teus servos, os teus filhos, em todo o transe agudo, as horas difíceis da vida, horas das dificuldades, das lutas, das ameaças, dos inimigos, como Davi orava no seu salmo, pedindo que o Senhor livrasse dos inimigos, para que não ficasse frustrado. Assim também nós temos orado, ó Deus, temos encontrado no Senhor a graça e vitória sobre os inimigos, sobre as lutas, momentos agudos da vida, porque o Senhor é quem nos dá a vitória. Nessa noite, ó Pai, entregamos ao Senhor confiadamente cada necessidade, aqui do coração ao coração do Senhor. Peço, ó Pai, pela saúde do irmão José Fernandes. Senhor abençoe, ó Pai, para que o que ele está sentindo seja apenas uma coisa passageira. Senhor, faça, ó Deus, restaurar a sua saúde, tirando toda, ó Deus, esse mal, toda essa enfermidade, o que seja que esteja, ó Deus, lhe turvando a visão. Deus querido, continua abençoando também a saúde, o tratamento do irmão Maurício, a saúde, o tratamento da irmã Lúcia,
e nossos irmãos, ó Pai, que estamos incessantemente também levando ao Senhor em oração. O Senhor sabe as grandes lutas que muitos estão enfrentando, ó Deus, no mundo tão tenebroso, tão terrível. Nossas crianças enfrentando, ó Pai, desde o ambiente escolar e entre outros relacionamentos neste mundo, quantas influências que advêm através de joguinhos, de filmes, desenhos, muitos deles com cunho, ó Deus, não espiritual, não do bem. Nós pedimos, livra nossas crianças, livra nossos juniores, adolescentes deste mundo que tem tanta influência perversa. Abençoe os nossos jovens, homens e mulheres, nossa igreja, para que possamos, ó Deus, cada dia nos surpreender através da oração, da intimidade e comunhão com o Senhor. Possamos cada dia crescer, ó Pai, nessa escola que é a escola da oração. E possamos, ó Deus, testemunhar de como o Senhor tem bênçãos maravilhosas, para que, como fruto de fé, como fruto de amor e comunhão, possamos testemunhar que o Senhor é um Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus querido, queremos ser um povo de oração, uma igreja que ora e que aí recebe as recompensas do Senhor. Não para nossa glória, Deus, mas para testemunharmos como o Senhor é amor e como o Senhor é misericórdia e graça. E o Senhor socorre e abençoa o seu povo. Assim pedimos a tua bênção, Pai. Ó Deus querido, nos abençoe, Senhor. Nos livra do mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Toquei na tela sem querer aqui, entrou no YouTube. Não é nenhum intruso, não. Parou aqui já. Bem, meus irmãos, vamos cantar um hino para encerrar o culto. Alguém lembra um hino sobre oração que gostaria de cantar? Às vezes está no seu coração o desejo de cantar. Bendita a hora de oração? Maravilhoso. Número... vamos ver aqui. Bendita a hora de oração. Quem acha o número aí rapidinho, fala. Bendita a hora de oração. 148. 148. Hora bendita. É isso que é a hora da oração, irmãos. Uma hora bendita. Vamos em pé. Irmão, vem cantar comigo aqui, irmã Vanessa. O que mais? Canta. Irmã Nádia está em condição de cantar? Não? Não? Só eu aqui? Tá bom. Vamos cantar. Gilmar, canta. Dilmar. Vem cantar aqui, Dilmar. Aê! Aê, primeira vez vai cantar aqui no nosso altar, irmão Dilmar. Muito bem. Elana, isso aqui. Tá ligado. Vamos cantar Bendita a Hora de Oração. O título é Hora Bendita. Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor.
só da devoção que leva ao céu o seu odor em doce cheiro, ó meu Senhor. E da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que findar, com fé, amor e instante orar, depois da morte do pavor, então será assim só louvor, depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Amém. Vamos encerrar com a bênção. Pai Santo, que agora o teu amor eterno, a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor, seja conosco, teu povo aqui congregado, e o que está em todo o lugar, agora, para sempre. Amém. Amém. Está encerrando o culto aqui. Obrigado, irmão Gilmar. Deus abençoe. E os que estão conosco aqui no canal, irmã Maria José Carrion, boa noite. Os que depois também estiverem aí, participando do culto, que Deus abençoe. Uma semana feliz e abençoada a todos vocês. Vai ter uma